Sim, aqui estou eu com a minha camisa de vozinho. Na boa, gente, nesse frio aí, ó, velho, o lance é calça de abrigo, essas meias de voo, ó, tá ligado? Ó, essas aqui, ó, grossona de voo, ó, e essas camisas de voo também. Por quê? Porque é quente, é confortável, entendeu? A Lauren não gosta que eu use, na real ela não se amarra, por quê? Porque eu sou jovem, mas eu tenho um bigode. Esse é um excelente argumento, entendeu? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, velho, que é Meu Deus. como vencer o pecado. Quem dera fosse fácil assim, a gente, tipo, gravar um vídeo, você vai ver um vídeo de um cara falando sobre como vencer o pecado, você ouve o vídeo, vence o pecado e acabou, né? Quem dera fosse fácil. Não, não é tão fácil assim. A boa notícia é que Jesus está do nosso lado nessa luta e a gente vai vencer, entendeu? Mas aqui eu quero falar sobre algumas coisas muito importantes, porque se a gente quer vencer o pecado, a gente precisa entender um pouquinho sobre ele e também entender quais são as ferramentas que a gente pode usar para vencer o pecado dia após dia. Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que vai ser muito top. Jogar videogame é pecado? Ver série é pecado? Dá uns. É pecado? Namorar, cara, jogar no jogo da sorte, o que que é pecado, tá bom, gente? É sobre isso que a gente vai começar o nosso vídeo, tá bom? Inclusive, ó, se a sua mãe, seu pai fala, ó, para com isso, para de jogar videogame, isso é pecado, você vai mandar esse vídeo como indireta pra eles, porque jogar videogame não é pecado. Filha, eu tô zoando, tá? Não pode fazer isso não, porque se ele tá falando pra você que você tá pecando com videogame, é porque provavelmente você tá pecando com videogame, né? Então, vou deixar aqui no cantinho meu controle. Afinal de contas, como identificar o que é pecado? Para a gente ver isso, olha só, para a gente ver isso, eu queria começar lá em Gênesis 2, onde nasce o pecado, que é o pecado de Adão e Eva. Para a gente saber o que é pecado, tem que falar sobre isso, gente, porque não adianta. Papai do céu nos criou, nos botou no jardim e nos deu o livre arbítrio. Então a gente pode escolher por pecar ou não, assim como por amar a ele ou não. E a gente escolheu o pecado. Olha que coisa linda. Acaba que Adão e Eva deram uma mancada, comeram do fruto proibido, mas comer maçã é pecado? Responde aí, comenta aqui embaixo se comer maçã é pecado. Se fosse, a gente comia só McDonald's, mas é o contrário. Não é pecado. Não é pecado comer maçã. Onde que foi o pecado de Adão e Eva aqui, gente? Na desobediência. Na desobediência. E aqui já define muito bem o que é pecado. Tudo que é desobediência aos olhos de Deus. Mas não só isso, inclusive desobedecer os teus pais. Isso mesmo. Os teus líderes também, cara, também vai se tornando um pecado. Porque olha só, é claro que o pai pode errar, o líder pode errar, beleza, é verdade, tá bom, gente? Mas, por exemplo, eu não posso dizer aqui se o que você está assistindo aí na Netflix é pecado, ou se o jogo que você está jogando é pecado, porque eu não posso generalizar. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer com uma boa intenção, por exemplo, só descontrair, curtir a sériezinha de boa, ou a gente pode estar fazendo por pecado, por malícia, tá bom? Acessando coisas erradas, séries que não deveriam ser assistidas com a nossa idade, a gente está assistindo. Então, quando um pai diz não assiste porque é pecado, provavelmente ele já identificou que não é para o seu bem. Então, se você não obedece ele e assiste escondido, assim como faz outras coisas escondido, você está pecando, porque isso é desobediência, tá bom, gente? Esse é só uma observação, tá bom? Pecado tem muitos outros pecados que a gente sabe quais são, na boa. Muitos deles, na grande parte, a gente sabe. Os que a gente fica com dúvida ainda são os menores. Mas a grande parte a gente já sabe que é aqueles que, cara, você tem vergonha de fazer, você não faria na frente dos outros, aquele que te deixa, sei lá, com um mal-estar. Cara,
tu tá fazendo aquilo ali, tá, ixi, cara, isso não era pra mim, não era pra eu estar fazendo isso, não era pra eu estar falando assim, não era pra eu estar andando com essas pessoas, você tá ligado, tá bom? Mas ó, na grande origem, o pecado nasce através da desobediência. Inclusive, esse canal aqui, gente, também foi criado porque hoje em dia a gente, na boa intenção de só se alegrar e descontrair, estamos assistindo coisas muito ruins aqui nessa plataforma. Cara, coisa muito ruim. Às vezes o conteúdo não é ruim, mas quem faz é uma pessoa muito ruim. Infelizmente, gente. E às vezes nossos pais pedem, não acessa isso, velho, não assiste isso. E a gente tem desobedecido. Isso é um pecado, tá bom, gente? Agora, pelo menos, você pode se inscrever aqui e vai ser notificado de quando sair um vídeo. E os vídeos aqui, pelo menos, a gente sempre vai estar falando de Jesus. Amém? Mas olha só que doideira. Se a gente já identifica rapidinho o que é o que não é pecado, por que que a gente tem que vencer o pecado? Por que que a gente tem que lutar contra o pecado? A verdade é que, gente, se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que o pecado, tudo que envolve o pecado, tudo o que envolve o pecado gera morte. Isso mesmo, gente. Não tem nada que venha da desobediência, do pecado e não gere morte, tá bom? E pelo contrário, a obediência, o relacionamento com Jesus, a santidade, ela gera vida. É sempre assim, em todas as histórias que você lê, inclusive em versículos específicos, você vai percebendo que o pecado sempre gera morte, mas não é só morte terrena. Eu não tô falando de morte terrena, tipo assim, meu pai falou para eu não jogar videogame, eu joguei videogame e agora eu vou morrer aqui na terra. Não, não é assim. Não é assim. Pode ser uma morte espiritual, mas o problema do pecado de fato, gente, é que ele machuca na eternidade. Olha isso que importante, porque se o pecado, toda vez que você pecasse, meu pai falou para eu não jogar mais porque eu tô viciado, e você vai lá e joga e você desobedece, se isso te doesse fisicamente, a gente parava, mas não é fisicamente. Não é nessa terra, não é nessa vida, é na eternidade. Então a gente continua se relacionando com o pecado, continua pecando, sem perceber que isso vai, a gente vai viver aqui, cara, na melhor das hipóteses, 100 anos, tá ligado? Sei lá, é muito velho 100 anos, né? Mas uma eternidade sem Jesus por causa do pecado, cara. O seu pecado, uma série que você não podia assistir, alguma coisa que você, enfim, tá fazendo que é pecado, fofoca, sei lá, não vai te levar pro inferno. Calma, tá, gente? Calma. Isso aqui não é ideia do vídeo, tá bom? Optar por viver em pecado vai. Mas se você rateou hoje, calma, tá? Jesus morreu por você, a graça dele te alcançou. Calma, tá? Você não continua pecando. Mas isso é importante de ser falado. Tudo que tem a ver com pecado gera morte. E tudo que tem a ver com santidade gera vida. E por último, olha só que doideira isso aqui, tá? Agora então, como que a gente vence o pecado? Olha essa doideira que eu lendo aqui, cara, me chocou demais. Por quê? Lá em 2 Gênesis, tá bom? Se você ler o versículo 16, vai dizer assim, ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele não falou assim, ó, passe fome, entendeu? E não coma. Não era essa a única condição. Era, olha só, você tem todas as árvores para comer. Todas elas. Só aquela ali é pecado. Só aquela ali é desobediência. Aquela não pode. E olha a nossa mente, cara, de pecador. Foi naquela, entendeu? Depois a gente quer botar a culpa lá na cobrinha. Para, gente. A gente peca diariamente. E o Senhor não está dizendo assim, ó, cara, você não pode ser feliz, porque ser feliz é pecado. Não é isso. Ele dá 1000 coisas boas pra gente fazer. O que são essas coisas? Cara, se relacionar com Jesus, dar um bom testemunho. Tem como, gente, viver uma vida alegre, feliz e sem pecar. Tudo bem, é difícil, a gente vai pecando, vai se corrigindo, vai pecando e depois corrige de novo, vai diminuindo, vai melhorando. É isso que eu quero dizer, né? A gente também não precisa acordar num dia sem nunca mais pecar. Isso é muito difícil. Mas
Isso aqui é importante. Deus deu para eles a seguinte condição: tem todas as árvores, só aquela ali que é pecado, entendeu? Então é como se a gente falasse o seguinte: olha só, você tem todas as comidas do mundo, só não coma Nutella. Nutella, se Nutella fosse pecado, eu tava assim, ó. Lascado. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô lendo essa parte? Simples. Como que a gente vence o pecado, gente? Comendo os bons frutos, as boas maçãs, né? Que a gente botou na cabeça que é uma maçã, das árvores boas, ou seja, fazendo coisas boas. Outro exemplo, quer parar, por exemplo, cara, com aquele pecado de estimação, que é o pecado aquele que a gente não consegue abandonar. Quer parar com ele? Exemplo, meu celular não vou poder usar porque tá ali, mas o meu celular, finge que ele tá aqui. Meu celular, cara, não deveria estar acessando algumas coisas, ou tô vendo canal que não deveria no YouTube. Quer parar, mas daí tu vai lá de noite e tu acessa o YouTube e vê aquele canal que teu pai pediu para não ver. Quer parar com isso? Larga o celular e vai fazer outra coisa, entendeu? Faça outra coisa. Meu, tem que parar de jogar videogame agora porque eu tô viciado, não consigo fazer mais nada da minha vida. Isso aqui tá sendo uma desobediência porque meus pais já pediram pra eu parar. E eu, quando eles dormem, eu acordo de madrugada e jogo. Para com isso, entendeu? Cara, pega isso aqui, ó, joga a pilha fora. Joga lá fora, daí toda vez que tu tentar, vai estar sem pilha. Entendeu? Pega o celular, se o celular tá te ajudando a pecar, né? Arranca ele, velho. Entendeu? Pegou aí a piadinha. Meu, pega o celular, meu, não leva pra dentro do quarto. Entendeu? Não leva o celular pra dentro do quarto. Deixa ele só na sala, entendeu? Cara, tá andando com alguém que tipo, tá te levando a falar bobagem, a pecar, para de andar com essa pessoa. Sabe que eu tinha também um pecado de estimação na minha adolescência, um pecado que me envergonhava muito. Cara, eu era muito apaixonado por Jesus, mas eu pecava, entendeu? Eu errava, entendeu? A gente é assim, gente. E isso me constrangia, porque eu sabia que Jesus tinha morrido por mim e ele ia me limpando toda vez que eu me arrependia, mas eu voltava a pecar muitas vezes. Sabe como que eu venci ele? Fazendo jejum. Aqui é uma boa ideia, uma boa estratégia. Por que eu venci fazendo jejum, gente? Eu falei, velho, eu vou abandonar agora esse pecado. Vou abandonar agora. Como? Cara, vou fazer um jejum. Ah, mas daí vinha anjos porque eu tava de jejum e eles me ajudavam. Não. Sabe por quê, gente? Quando eu chegava em casa, entendeu? E eu, às vezes, me dava aquela vontade pecaminosa, entendeu? Aquele desejo de pecado mesmo. Parece que vem um diabinho aqui a sussurrar. Quando isso acontecia, eu sentia fome. Entendeu? Eu sentia fome. E lembrava, eu não vou pecar, velho. Era assim. Não é que eu não comia todos os dias. Eu só comia meio-dia, só meio-dia, no almoço e comia só na janta. Então eu conseguia ficar o tempo necessário. Demorou dias, não foi uma semana, gente. Foi 1 mês, 2 meses, se eu não me engano, de muita luta. Claro, com o tempo foi ficando mais fácil. Eu fui reduzindo esse jeito enfim, mais forte de fazer, né? Então eu ia começando a inserir um pouco mais de comida no meu jejum e tal. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, por exemplo, na minha primeira semana, que foi muito difícil vencer o meu pecado, cara, eu venci assim. Eu sentia fome, entendeu? E eu parei, cara. Parei de fazer as coisas que chegavam perto de, por exemplo, cara, tá andando com alguém aí que te leva a falar bobagem, aquela bobagem te lembra um pecado, entendeu? Para de assistir, entendeu? Para. E ocupa o teu tempo de uma outra forma. Como? Cara, lê a Bíblia. Ah, mas daí é outra disciplina que eu tenho que ter. Algo mais simples, começa a andar com alguém que é lá da igreja. Vai lá na casa da pessoa, troca uma ideia. Eu tinha amigo meu, inclusive um deles era o próprio Isma, o próprio Biel. Sabe o que eu fazia? Eu ligava pra eles. Cara, tô tentando deixar de pecar. E a gente ficava conversando e falando sobre Jesus. É isso aí, gente. Tem uma passagem muito forte. Deixa eu abrir aqui, ó, que eu até separei. Olha que doideira. Lá em Jeremias, diz o seguinte. O Senhor diz, e o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Olha aqui essa doideira. Sabe qual é o grande problema da gente? Porque o Senhor é a água viva. O que é água viva? Jesus fala isso. O que é essa água viva? É uma água que mata toda a sede, ou seja, vai nos trazer alegria, prazer, felicidade, desejo por vida. Mas a gente deixa essa água viva
comece a ir para as próprias cisternas. O que é cisternas? É um local que o homem constrói para armazenar água. Então imagina, a gente trabalha, a gente faz todo um lance para conseguir ter aquela aguinha nossa, que foi a gente que conseguiu fazer, só que aqui diz que eram cisternas rachadas, ou seja, a água vazava. É uma coisa ruim, entendeu? Então, em vez de buscar da água viva, a gente busca a nossa alegria, nosso prazer, nossa realização em coisas ruins, em coisas fracas, passageiras. É por isso que hoje em dia você observa até gente famosa, que tem dinheiro, que tem fama, que já conquistou um monte de sonho, que de vez em quando posta um versículozinho lá falando de Jesus, mas não vive com Jesus, não busca água viva e depois vai atrás das suas cisternas, vai atrás dos seus pecados, vai atrás dos seus desejos e se frustra, entendeu? Se você já passou por muitas frustrações, eu tenho algo para te dizer, busca água viva. É a melhor forma de deixar de pecar, é buscar o Senhor. E se você ainda não viveu muitas frustrações, ainda assim busque a água viva. Nem tenta ir para essas coisas chatas aqui, meu, some com elas e vamos focar em buscar a Jesus, que é a fonte de água viva. A única forma de deixar de pecar não é através da nossa força, gente, mas é aprendendo a buscar a Jesus. Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi importante para você, você vai mandar para um amigo, porque com certeza esse amigo também está lutando contra o pecado. Tá bom? Te inscreve aqui no canal, comenta aqui se você também vai iniciar algum desafio em prol da santidade, em busca de santidade. Comenta aqui o que você achou sobre esse vídeo. E é isso aí, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Deixar de pecar não é fácil, não é rápido, demora um tempo, tem que ter a disciplina, mas busque a Jesus, que Jesus vai te ajudar, entendeu? Não é eu, não é ninguém, é Jesus. É isso aí.